Pare por um instante e pense com honestidade. Quantas vezes você já adiou seus sonhos esperando o momento certo? Quantas ideias você engavetou, esperando por alguém que dissesse, agora vai? Talvez tenha aguardado por um sinal, uma aprovação, uma mão estendida, um convite formal da vida para começar. E nesse compasso de espera, a vida foi passando, as oportunidades se dissolvendo, a força da sua vontade sendo drenada, dia após dia, pela ilusão de que um dia alguém vai vir e dizer, está liberado, pode começar. Mas aqui vai a verdade nua e crua. Ninguém virá. Nenhuma autorização chegará pelo correio. Nenhuma plateia vai se reunir para te aplaudir antes da sua primeira atitude. O que você está esperando simplesmente não existe. E se continuar alimentando essa espera, o que você vai colher é só mais frustração. Porque o mundo não responde ao tímido, ao hesitante, ao que se esconde atrás de desculpas perfeitas. O mundo responde a quem se levanta e age. A quem escolhe começar mesmo sem saber tudo, mesmo sem se sentir pronto, mesmo sem ninguém olhar. Você não precisa de aplausos, precisa de coragem. Você não precisa de aprovação, precisa de decisão. Você não precisa de permissão, precisa de ação. O homem que muda sua realidade não é o que aguarda ser notado, mas o que decide se tornar impossível de ser ignorado. Ele não pergunta se pode, ele simplesmente vai. Ele não espera a torcida se organizar. Ele constrói antes mesmo que alguém entenda o que ele está fazendo. E é justamente por isso que, mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro acaba se ajustando à sua presença. Porque quem se antecipa com coragem, se impõe com propósito. Você tem vivido com potencial, mas morrendo de hesitação. Tem carregado ideias grandiosas, mas enterrado todas elas por medo de julgamento. Tem silenciado sua voz, esperando por um momento mágico que nunca vai chegar. Chega. O tempo da espera acabou. A partir de agora, você não pede, você declara, você não hesita, você executa. Você não precisa que alguém te veja. Você vê a si mesmo com clareza. Porque a única autoridade que tem o poder de liberar sua grandeza já está dentro de você. Esse discurso não é um discurso, é uma convocação. É o espelho sendo colocado na sua frente. E você terá que escolher. Continuar vivendo como servo da dúvida ou levantar como soberano da própria decisão. A primeira lei mental dos que constroem impérios é simples, direta e inegociável. Haja primeiro, sem permissão, sem plateia, sem cenário ideal. Você pode ser incompreendido no início, pode ser criticado, rejeitado, chamado de precipitado. Mas o mundo sempre se curva diante de quem toma a frente. Ele pode resistir por um tempo, mas acaba cedendo, porque a maioria das pessoas não age. Apenas observa. A maioria não constrói, apenas espera. Então, quando alguém realmente se move, isso cria um impacto. A névoa se dissipa e, de repente, tudo muda. Mas só para quem se moveu antes. Hesitar é um crime contra seu próprio destino. Cada vez que você espera, você ensina o mundo a te ignorar. Cada segundo de hesitação reforça na sua mente a mentira de que você precisa de permissão. E o cérebro acredita. O seu subconsciente, alimentado por essa passividade, começa a te sabotar. Ele te paralisa, te protege de um perigo que não existe e te empurra de volta para o lugar onde nada acontece. O limbo da espera. Por isso, a única forma de destruir esse ciclo é agir mesmo sem ter todas as respostas. Não espere saber tudo. Não espere apoio. Não espere sinal verde. Comece, caminhe, ajuste no percurso, refine depois. A perfeição não antecede o movimento, ela é fruto dele. Quem se move cedo se torna dono do campo. Quem fala primeiro molda a sala. Quem age sem ser chamado vira referência. Então pare de esperar ser chamado. Haja, agora, antes de se sentir pronto, antes de ser notado, antes de ser aplaudido. Haja por você. Haja porque você sabe o que quer. Haja porque essa é a lei que os 1% seguem.
a de nunca pedir permissão para começar. Repita em voz alta, como um pacto consigo mesmo: eu não peço mais permissão, eu ajo, e o mundo se ajusta à minha decisão. Cada vez que você adia uma decisão, você envia uma mensagem clara ao universo: eu não estou pronto. E a vida, que responde à sua postura, simplesmente concorda. Ela não insiste, ela não pressiona, ela apenas observa e segue. Porque o mundo não tem pena de quem hesita. Ele se curva diante de quem se posiciona. Você pode chamar isso de prudência, cautela, estratégia. Mas em muitos casos, isso tem outro nome: medo disfarçado de lógica. A verdade é que a demora não é um intervalo neutro. Não é uma pausa inocente. É uma forma elegante de perder. Toda vez que você hesita, uma parte de você se encolhe. Toda vez que você posterga, uma parte da sua identidade se enfraquece. E quando isso se repete, dia após dia, você não apenas perde tempo, você começa a se convencer de que é esse tipo de pessoa mesmo. A que pensa, mas não age. A que sonha, mas não constrói. A que espera, até que seja tarde demais. Demorar é enterrar viva a sua força. É diluir sua energia em um poço de desculpas. É permitir que o medo assuma o controle, travestido de análise. Mas os homens que mudaram o rumo da história nunca esperaram. Eles não se escondiam atrás de certezas. Eles não pediam conselhos a seus medos. Eles apenas agiam, com dúvida mesmo, com riscos mesmo, sem a plateia, sem as condições ideais, sem a segurança de que daria certo. E por isso, a vida os respeitou. Henry Ford não esperou o mercado aprovar sua ideia. Ele não consultou o público antes de lançar o carro que mudaria tudo. Ele criou. E depois, ajustou. Foi na ousadia do movimento que o caminho foi se revelando. E é assim que todo construtor de verdade se comporta. Porque quem está esperando clareza antes de agir está vivendo uma ilusão. Clareza não antecede a ação. Clareza é resultado da ação. Você diz: preciso estudar mais antes de começar. Preciso me preparar melhor. Preciso esperar o momento certo. Mas quanto é o suficiente? Qual é o momento ideal? Quantos cursos, quantos livros, quantas confirmações externas serão necessárias até você se autorizar? Aqui vai a verdade. Você nunca vai se sentir pronto. E é exatamente por isso que precisa começar agora. Os homens que constroem não têm todas as respostas, mas eles têm algo que os diferencia. Eles se movem mesmo assim. E ao se mover, aprendem mais rápido, erram mais cedo, ajustam com mais agilidade. Enquanto outros estão planejando, eles estão executando. Enquanto o mundo pensa, eles criam. Enquanto os outros esperam as luzes verdes, eles já passaram pelo primeiro semáforo. A demora não é só um atraso. Ela é a assassina silenciosa da sua identidade. Quanto mais você adia, mais o seu cérebro entende que você é o tipo de homem que não age. E essa crença vira uma armadilha. Logo você começa a dizer: é que eu sou assim mesmo. E isso é o começo da sua prisão. Destrua essa identidade. Quebre esse padrão. Corte esse ciclo agora. Repita como um comando, sem hesitar: eu não adio. Eu declaro. Eu não consulto o medo. Eu o supero. Use essa frase como uma espada. Toda vez que a dúvida aparecer, corte. Quando a velha voz da hesitação sussurrar: espere mais um pouco. Responda com movimento. Porque não é o tempo que traz clareza, é a decisão. Comece a treinar a velocidade da sua execução. Quando tiver uma ideia que se alinha com o seu propósito, haja. Quando perceber uma oportunidade coerente com seus valores, avance. Sem esperar garantias, sem precisar de conselhos. Faça o que precisa ser feito. O homem mais perigoso não é o que sabe tudo, é o que não espera para agir. É aquele que, ao sentir o chamado, obedece imediatamente. Esse é o tipo de homem que surpreende até a si mesmo com os resultados que conquista. Isso não é mágica. Isso é lei espiritual. A vida favorece quem decide com firmeza e age com velocidade. Você precisa de um novo ritmo. Precisa reconfigurar sua mente para odiar a demora.
Atrasos não podem mais fazer parte da sua rotina. A hesitação não pode mais habitar seu templo. Toda vez que você age sem esperar, o mundo te responde com mais abertura, mais recursos, mais movimento. Repita agora com força, com fé e com firmeza. Eu não adio, eu declaro. Eu não consulto o medo, eu o supero. Use isso como escudo e como martelo. Quando a indecisão tentar te paralisar, avance mesmo assim. Quando o medo vier com lógica, responda com convicção. Quando o velho, e se der errado, surgir, retruque com ação. Você está aqui para construir, e quem constrói não espera o tempo certo. Faz o tempo certo acontecer. Desde cedo, te ensinaram a levantar a mão, esperar sua vez, pedir licença. Te disseram que existe uma ordem, que alguém mais experiente viria te escolher, que você precisava merecer seu espaço, como se o seu destino fosse um presente que alguém entrega quando bem entender. Mas isso é mentira. Uma mentira bem embalada, ensinada por um sistema que quer controlar você. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo vai se libertar. A permissão que você está esperando não existe. Ela não está com seu chefe, não está com seus pais, não está com os especialistas. Ela está com você. Sempre esteve. Cada vez que você pergunta, será que eu posso? Está dizendo para o mundo que não é dono da própria vida. Cada vez que você espera alguém te notar, está admitindo que o seu valor depende do olhar alheio. Cada vez que você hesita diante da própria vontade, está enforcando sua própria chama com as mãos. E aqui vai a verdade. Quem tem poder não concede acesso. Ele protege os portões. As portas não estão fechadas por acaso. Elas foram trancadas por homens que demoraram demais a agir. E agora não querem que ninguém chegue antes deles. Mesmo assim, você espera. Você bate. Você pergunta. Você tenta se encaixar. E nada acontece. Porque portas não se abrem para pedidos tímidos. Elas cedem ao impacto de quem decide passar. Thomas Edison não pediu para inventar o futuro. Ele foi lá e criou. Sem diploma, sem títulos, sem tapinha nas costas. Ele não esperou ser aplaudido. Ele apenas seguiu a visão que queimava dentro dele. E por isso, hoje o mundo inteiro vive à luz do que ele fez. Você precisa decidir. Vai continuar batendo na porta esperando ser convidado? Ou vai derrubar essa maldita porta com a força do seu propósito? Dizer, eu não espero mais, não é arrogância. É o mais alto nível de respeito por si mesmo. É reconhecer que quem tem um objetivo claro, uma identidade firmada e um compromisso inegociável com sua missão, não precisa de aval de ninguém. Você não é novo demais. Você não é velho demais. Você não está despreparado. Você só foi doutrinado para acreditar que precisava de permissão. E o que foi ensinado pode ser desaprendido, não com argumentos, mas com ação. Cada vez que você adia por não se sentir autorizado, você aperta os grilhões da sua mente. Cada atitude de rebeldia contra essa mentalidade te liberta mais um pouco. Então, comece a agir mesmo quando rirem, especialmente quando duvidarem, porque a sociedade, no fundo, admira os que se atrevem. Ela prega paciência, mas aplaude o corajoso. Ela ensina conformidade, mas se curva diante da ousadia. Existe uma contradição no mundo, e ela é clara. Ele ensina a obediência, mas recompensa liderança. E liderança não pede. Liderança declara. Liderança age. Liderança rompe. Repita agora, com força e firmeza. Eu não imploro. Eu entro. Eu não peço. Eu atravesso. Deixe essa frase queimar qualquer hesitação, qualquer medo do julgamento, qualquer desejo de aprovação externa. Eles vão falar de você de qualquer forma. Que falem da sua coragem e não da sua espera. Pegue uma folha. Liste tudo o que você adiou. As ideias que engavetou. As salas que nunca entrou. As pessoas que esperou. As ações que prometeu para depois. E então, rasgue essa lista. Ou melhor, queime-a com sua atitude. Lincoln não pediu a confiança do povo. Rockefeller não esperou ser reconhecido. Ford não perguntou se podia construir um império.
Eles apenas agiram. E por isso, seus nomes atravessaram gerações. Você não pode mais se dar ao luxo de depender da validação alheia. Cada vez que você pergunta, será que posso? Você prende sua missão no cativeiro da opinião dos outros. E nenhum homem que vive de permissões alheias consegue edificar aquilo para o qual foi criado. O mundo não precisa de mais pedidos. Precisa de mais afirmações. De mais gente que entra e constrói. E não pergunta se é possível. Prova que é. Repita de novo. Eu não imploro. Eu entro. Eu não peço. Eu atravesso. Fale até que sua alma reconheça a própria liberdade. Até que seu corpo se mova sem precisar de comando externo. Até que você esqueça como era viver esperando ser notado. A permissão é uma cela, mas a chave já está na sua mão. Use, abra, ande, agora. Você já deve ter percebido. A voz que mais te impede não é a dos outros. Não é a crítica da família. Não são as comparações da internet. É aquela que sussurra dentro da sua cabeça. Silenciosa, persistente, disfarçada de bom senso. Ela não grita. Ela questiona. Será que agora é a hora? E se der errado? E se falarem mal? Essa voz é traiçoeira porque veste a roupa da lógica. Ela parece prudência, mas é medo. Parece cautela, mas é paralisia. Parece equilíbrio, mas é prisão. E o mais perigoso, ela fala com a sua própria voz. Ela foi construída ao longo dos anos pelas frustrações que você engoliu, pelas críticas que não respondeu, pelos fracassos que você não ressignificou. Ela é o eco de tudo que disseram que você não podia ser. E ela se manifesta justamente quando você está prestes a crescer. O seu maior inimigo não está lá fora, está dentro, e ele precisa ser vencido todos os dias. Abraham Lincoln foi zombado. Duvidaram dele. Até os próprios aliados o questionavam, mas ele não recuou. Ele escreveu, orava, agia, tomava decisões enquanto o medo berrava. E porque se moveu apesar da dúvida, entrou para a história. Você nunca vai eliminar essa voz completamente, mas pode silenciá-la. Não discutindo, agindo. A dúvida se alimenta de pausa. Ela enfraquece com o movimento. Todo dia, ao acordar, a guerra começa. Não contra o mundo, contra você mesmo. Antes de responder qualquer notificação, olhe no espelho. Antes de ouvir o que o mundo quer, declare o que você quer. Diga em voz alta. Eu sou o que comanda. Eu sou o que age. Eu sou o que não espera. A dúvida vai tentar sobreviver. Vai trocar de máscara. Vai tentar parecer sabedoria. Mas você precisa aprender a desmascará-la. Pergunte a si mesmo. Essa voz serve ao meu propósito ou tenta me proteger do desconforto? Se não serve ao seu propósito, elimine com ação. Confiança não é algo que se recebe. É algo que você constrói, repetindo ações corajosas todos os dias. A cada movimento feito apesar do medo, você fortalece sua identidade. Você deixa de ser espectador da própria vida para se tornar o protagonista. Você cava um novo sulco mental, o de quem faz. A maioria vive travestida de paciência, mas o que colhem é vazio. Dizem que estão esperando o melhor momento, mas estão apenas evitando o desconforto. O mundo já tem espectadores demais. O que ele precisa é de construtores. A cada amanhecer, você tem uma escolha: voltar a duvidar ou reacender sua fé, repetir o velho padrão, ou se olhar no espelho como um rei em guerra, ficar à espera, ou declarar com fogo quem você é e o que veio fazer. Treine sua mente como um guerreiro treina sua espada. Todos os dias, antes de o mundo tentar te moldar, fale com sua alma. Lembre-a, esse sou eu, esse é o meu caminho, essa é minha missão, e eu obedeço a ela. E quando o medo surgir, e ele vai surgir, não discuta. Sobreponha com o movimento. Haja antes que ele ganhe força. Construa antes que ele se infiltre. A dúvida morre na velocidade da sua decisão. Repita com convicção. Eu ajo antes de me sentir pronto. Eu me movo antes de ser aplaudido. Esse é o antídoto. Esse é o novo código. Essa é sua blindagem. Você não vai mais esperar se sentir confiante para agir.
Você vai agir para construir essa confiança. E o mundo vai reagir, como sempre reagiu, a quem se impõe pela ação. Vai reconhecer sua coragem. Vai te seguir. Vai te chamar de líder. Mas só depois que você calar a dúvida com atitude. Silêncio não é fraqueza, é preparação. É o lugar onde sua convicção amadurece. Só quem sabe andar no silêncio anda com firmeza quando o barulho começa. Por isso, todo dia, antes de o mundo gritar lá fora, você deve gritar dentro. Com firmeza, com clareza, com fé. Não comece mais um dia sem declarar quem você é. Não diga uma palavra ao mundo antes de falar com sua essência. É nesse altar interno, nesse ritual diário, que reis se forjam. Não no aplauso, mas na guerra silenciosa entre o velho e si e o novo eu sou. A partir de hoje, você não será o homem que hesita, nem o que precisa de encorajamento. Você será aquele que encoraja a si mesmo, que sopra vida em sua própria visão, que se move antes do reconhecimento e, por isso, vai vencer. A maioria das pessoas diz que quer crescer, mas só se tiver companhia. Elas até estão dispostas a mudar, mas desde que alguém vá junto. Querem construir algo, desde que não tenham que caminhar no escuro, sozinhas, sem plateia, sem apoio. Mas aqui está uma das verdades mais duras que você vai ouvir. A porta da transformação já está aberta. Só que ela só se abre para quem decide entrar sozinho. Você não precisa de uma multidão ao seu redor. Não precisa da torcida da família, nem da aprovação dos amigos, nem do reconhecimento dos colegas. O que você precisa é da coragem de dar o primeiro passo sem ninguém por perto. A transformação cobra um preço alto: separação. A separação entre você e as distrações, entre você e os medos herdados, entre você e a zona de conforto. Quem decide caminhar para a frente precisa entender: nos primeiros passos, ninguém vai aplaudir. Nos primeiros dias, ninguém vai entender. Nos primeiros resultados, ninguém vai comemorar com você. Mas é justamente aí que nasce a força de verdade. A que não depende de eco, mas de direção. John Rockefeller não ascendeu sendo popular. Ele era disciplinado, silencioso, focado. Muitas vezes foi julgado, subestimado, ignorado. Mas cada vez que uma porta se entreabria, ele entrava, sem esperar confirmação, sem perguntar se alguém queria ir junto. E por isso, construiu um império. Você quer ser seguido, mas ainda tem medo de andar à frente. Quer ser lembrado, mas ainda espera não ser julgado. Quer ser líder, mas ainda teme ser o primeiro a dar um passo. Não existe liderança sem solidão inicial. Quem lidera precisa estar disposto a andar onde ninguém pisou. Precisa suportar os olhares tortos, os silêncios desconfortáveis, os dias em que parece que nada faz sentido, e mesmo assim continuar. É nessa travessia solitária que o seu propósito se fortalece. É no silêncio que você ouve sua própria voz com mais clareza. É quando não há plateia que você descobre se realmente acredita no que está fazendo. E se você não consegue andar sozinho, ainda não está pronto para comandar. Se precisa de palmas para começar, ainda vive preso à permissão. Se precisa de alguém segurando sua mão, ainda não aprendeu a confiar na sua própria força. Repita em voz alta: eu ando sozinho. Eu ando primeiro. Eu ando porque nasci para liderar. Isso não é arrogância. É responsabilidade. É reconhecer que o seu chamado é intransferível, que ninguém vai viver por você, que ninguém pode construir a sua missão no seu lugar. Pare de esperar que alguém diga: vamos juntos. Pode até ser que alguém venha mais tarde, mas os primeiros 100 passos serão seus. Na dúvida, no frio, na neblina, com fé, com lei, com força. Andar sozinho não é ser solitário, é ser determinado. É saber que a jornada interior precisa ser vencida antes da exterior. A mente só se fortalece na presença do silêncio. O caráter só se lapida na ausência de aplauso. A vontade só amadurece quando ninguém está olhando. E se você não for capaz de suportar isso,
não será capaz de construir o que nasceu para fazer. Quem anda sozinho hoje não teme julgamento amanhã. Quem caminha mesmo sem companhia acelera o próprio ritmo, clareia os próprios passos, ganha precisão. Não é sobre ter apoio, é sobre ter decisão. Essa é a grande diferença. Não é sobre inteligência. Não é sobre talento. É sobre estar disposto a se mover antes de qualquer garantia. Enquanto a maioria espera a aprovação, você vai virar a referência. Enquanto os outros perguntam se é possível, você já vai estar colhendo os frutos. Repita mais uma vez. Eu ando sozinho. Eu ando primeiro. Eu ando porque nasci para liderar. E grave isso. Você não está esperando companhia. Você está carregando um chamado. E quem carrega um chamado de verdade não espera ser compreendido. Ele apenas cumpre. A porta já está aberta. Ela não brilha, não pisca, não fala. Ela apenas está ali e está esperando alguém que não precisa ser convidado. Essa pessoa é você. Você sabe, você sente e por isso mesmo está aqui. Então ande, agora, sem olhar para os lados, sem esperar que os outros entendam. Eles vão observar de longe, primeiro com dúvida, depois com inveja, por fim com admiração. Mas nesse momento, você já terá atravessado para o outro lado. Porque quem aprende a andar sozinho nunca mais depende de ninguém para avançar. O universo não é surdo, a vida não é cega, e a inteligência infinita, esse campo invisível, poderoso e sempre presente, não responde aos que apenas desejam. Ela responde aos que decidem com convicção e agem com ousadia. Existe uma lei espiritual que rege tudo o que existe, a lei da causalidade mental. Aquilo que você pensa com clareza, alimenta com crença, declara com voz firme e executa com repetição determinada, acaba se materializando. Mas essa lei não funciona para o hesitante. Ela não é ativada por quem duvida. Ela reconhece autoridade. E autoridade não se pede, se manifesta. A inteligência infinita se inclina para o homem que anda como se o caminho já estivesse pronto. Ela coopera com o homem que fala como quem já possui. Ela organiza recursos, eventos, encontros e circunstâncias em favor de quem não espera garantias. Isso não é mágica, não é superstição. É a estrutura do universo respondendo ao seu nível de decisão. Charles Schwab não tinha os títulos que os outros tinham. Era jovem demais para o cargo que lhe deram. Mas Andrew Carnegie viu algo nele que poucos viam: decisão, presença, coragem. Enquanto outros planejavam, ele já estava no campo de batalha. Enquanto alguns calculavam o cenário perfeito, Schwab já estava construindo. Não pediu liderança, assumiu. E por isso, foi entregue a ele não apenas uma posição, mas um império. A vida funciona assim. Ela entrega mais não para quem pede, mas para quem já se comporta como se fosse dono. A hesitação te torna invisível. A ousadia te coloca em evidência. Por isso, a partir de hoje, você precisa mudar sua postura diante do seu objetivo. Pare de tratá-lo como um desejo tímido. Comece a tratá-lo como uma lei, algo que já é seu e que agora só precisa ser manifestado. Declare o seu propósito todos os dias. Fale alto, com firmeza. De manhã, antes que o mundo tente te distrair. À noite, antes que os medos antigos tentem voltar. Reforce isso até o seu subconsciente não apenas acreditar, mas obedecer. Até a inteligência infinita olhar para você não como um sonhador, mas como um comandante. Você não está aqui para implorar por favores. Está aqui para estabelecer direção. Não está aqui para pedir oportunidade. Está aqui para criar a sua própria, movendo-se em direção a ela antes mesmo de ela existir. A cada vez que você diz, eu vou, e age, você dispara um comando, um código invisível que movimenta o que parecia parado, que alinha o que estava distante, e faz as coisas se reorganizarem ao seu redor. Mas atenção, esse comando só funciona quando é sustentado por ação. Desejos vagos não geram nada. Vontade que queima e se transforma em movimento, sim.
Você precisa provar que está pronto, não com palavras, com movimento. Quando você age mesmo sem plateia, mostra que é digno de confiança. Quando você decide mesmo sem garantia, mostra que está alinhado com a fonte da criação. Quando você acredita antes das provas, mostra que tem a fibra necessária para construir o que ninguém mais teve coragem de tentar. Repita agora com firmeza, como um decreto. Eu me movo como se já fosse meu. Eu falo como quem já possui. Não para fingir, mas para criar. Não para aparecer, mas para se alinhar com a realidade que só responde aos que se posicionam com fé. Fé, aliás, não é sentimento, é decisão. É caminhar no escuro com a certeza de que a luz virá porque você escolheu não parar. Pare de esperar sinais. Você é o sinal. Pare de perguntar se o caminho está aberto. Você é quem abre o caminho. Pare de questionar se é digno. Haja como quem já sabe que é. É assim que a lei funciona. É assim que os ousados são recompensados. Alguns rezam pedindo mudança, mas continuam parados. Outros falam de riqueza, mas não agem como quem está pronto para ela. Outros dizem que têm vontade, mas jamais tomam decisões firmes. E há aqueles que, mesmo sem nada, caminham, com dúvida, mas também com decisão, com medo, mas também com fé. Esses são os que a inteligência infinita escolhe para realizar as grandes obras. Se você declarar seu propósito todos os dias, agir com ousadia e pensar como alguém que já venceu, a vida vai te notar. As pessoas certas vão aparecer, as ideias vão se formar, as portas vão se mexer, não por sorte, mas porque você obedeceu à lei. E a lei não falha. Faça disso um ritual. Acorde. Fale seu propósito. Haja com decisão. Antes de ser visto, torne-se visível pela forma como se move. Repita mais uma vez, agora com a alma inteira. Eu me movo como se já fosse meu. Eu falo como quem já possui. Essa é sua nova postura. Essa é sua nova frequência. Esse é o seu trono. Sente-se nele, em silêncio. E veja o que começa a acontecer. Você ainda está esperando alguém? Um mentor? Um parceiro? Um empurrão divino que diga: agora sim, chegou o momento? Talvez tenha dito a si mesmo: quando alguém me notar, tudo vai mudar. Mas essa é a ilusão mais perigosa de todas. Ninguém está vindo. E nunca esteve. Essa caminhada é sua. Essa construção é sua. Esse fogo dentro de você foi aceso por algo que não depende de ninguém, só de você. A verdade é que você não foi feito para ser descoberto. Você foi feito para se declarar. Você não nasceu para ser convidado. Você nasceu para entrar. Os grandes da história entenderam isso cedo. Napoleon Hill não foi procurado para escrever o maior livro de desenvolvimento pessoal de todos os tempos. Ele não recebeu um chamado oficial. Ninguém o convidou. Ninguém colocou uma coroa em sua cabeça. Ele decidiu escrever, decidiu buscar, decidiu agir mesmo sem aplausos. E o mais importante, ele entendeu que ninguém viria com uma bandeja de reconhecimento. Ele teve que subir a montanha sozinho, com silêncio, com fé, com um objetivo claro queimando por dentro. E por isso, mudou o destino de milhões. Se você continuar esperando que alguém veja seu valor primeiro, você vai viver nas sombras da sua própria grandeza. O homem que espera nunca chega. O homem que age, chega e marca território. A espera não é paciência. A espera, nesse caso, é negligência da sua própria missão. Pare de pensar que quando o momento certo chegar, tudo se alinhará. O momento certo é criado, e ele só existe quando você age. Repita agora com firmeza: sou eu quem deve agir. Sou eu quem deve falar. Sou eu quem deve liderar. Diga isso até que cada parte do seu corpo entenda. Diga isso até que a sua alma se levante e te empurre adiante. Você não está atrasado. Você está paralisado por uma ideia falsa, a de que alguém te escolherá. Mas o mundo não escolhe. O mundo responde. E ele responde à firmeza de quem decidiu se colocar de pé antes de ser chamado. Você diz: mas ninguém me vê. Então veja a si mesmo. Mas ninguém acredita.
Então acredite você. Mas ninguém me abriu a porta. Então crie uma nova porta. Ou arrombe a que te disseram que estava trancada. Quem vive esperando ser descoberto jamais constrói. Porque o tempo que deveria estar sendo usado para plantar está sendo desperdiçado olhando para o céu, esperando um sinal. Mas preste atenção. O sinal é esse desconforto que você sente agora. Essa voz te chamando para agir. Essa inquietação que diz, está na hora. Não é coincidência você estar lendo isso. É o comando, é a convocação, é a senha para parar de esperar e começar a construir. Você já sabe o que precisa fazer. A dúvida não é falta de clareza. É falta de coragem para obedecer ao que você já ouviu 1000 vezes dentro de si. A sua missão não está escondida. Ela está sufocada pela quantidade de desculpas que você mesmo repetiu. Você já sabe. Agora falta agir como quem sabe. E se ainda houver alguma parte dentro de você dizendo, mas e se der errado? Então que dê. Mas que dê com você em movimento. O único fracasso inaceitável é aquele que nasce da inércia. Todos os outros, os erros, as quedas, os ajustes, fazem parte do caminho dos que decidiram caminhar. Repita de novo, com autoridade. Sou eu quem deve agir. Sou eu quem deve falar. Sou eu quem deve liderar. Esse é o novo alicerce. Esse é o novo idioma da sua alma. Não haverá mais. Quando eles me escolherem, se um dia acreditarem em mim, se eu for notado, tudo isso pertence a uma versão sua que já ficou para trás. A partir de agora, você vai andar como quem sabe o que carrega. Falar como quem tem certeza da própria voz. Obedecer ao chamado, mesmo que ninguém entenda. E quando o mundo finalmente notar, porque ele vai notar, será tarde demais para tentar te rotular. Você já terá se tornado impossível de ignorar. Se você chegou até aqui, então algo dentro de você já despertou. Você não é mais o mesmo que começou essa leitura. Você já sabe o que fazer. Você sente isso. Você respira isso. E ainda assim, talvez esteja esperando um pouco mais. Um momento ideal. Uma última confirmação. Uma segurança final. Mas escute bem. Isso não existe. O momento certo não chega. O momento certo é criado pela sua decisão. Cada segundo que você diz em breve é um segundo em que sua força se esvai. Cada dia que você adia, a sua grandeza enfraquece. Haja agora, não amanhã. Não quando tudo estiver mais calmo. Não quando os astros estiverem alinhados. Agora, nesse exato fôlego, nesse exato parágrafo, você precisa matar a última mentira, a de que o tempo vai se apresentar sozinho. O tempo não se apresenta, ele passa, e ele está passando agora. Se você continuar esperando sentir-se pronto, vai envelhecer esperando, porque prontidão não antecede o movimento. Ela é consequência dele. Você não é incapaz. Você não está perdido. Você apenas está resistindo a obedecer o comando que já foi falado dentro de você. E esse comando é claro. Comece agora. Você já declarou sua missão. Você já falou seu propósito diante do espelho. Você já escreveu seus planos. Agora resta apenas uma pergunta. Você vai obedecer ao que já sabe ou vai fingir que ainda precisa de mais um sinal? Você não precisa de mais fé. Precisa de ação. Você não precisa de mais motivação. Precisa de execução. Você não precisa de outra palestra. Precisa levantar agora e dar o primeiro passo. Não espere coragem. Ela nasce quando você age com medo mesmo. Não espere garantias. A vida responde a quem se move sem elas. Repita em voz alta. Eu ajo agora. Eu não espero. Eu obedeço a voz dentro de mim. Diga de novo, mais alto, até que o seu corpo vibre, até que sua mente pare de resistir, até que não reste mais hesitação dentro de você. Você não está aqui para pensar mais uma vez. Está aqui para se tornar ação. O mundo já tem pensadores demais. O que ele precisa é de construtores. Pessoas que não apenas planejam, mas realizam. Que não apenas falam, mas encarnam o que dizem. E essa pessoa, a partir de agora, é você. Você diz, mas eu não sei por onde começar. Então escreva agora sua meta principal. Leia 2 vezes.
e escreva uma única ação simples que te aproxima dela. Agora, faça. Você diz, mas eu não estou pronto. Então, faça sem estar. É assim que você se tornará pronto. Você diz, e se eu falhar? Então fale rápido, ajuste e siga. O verdadeiro fracasso é não tentar. A partir de agora, cada segundo de hesitação será desobediência. Desobediência ao chamado que você mesmo aceitou. Desobediência à identidade que você mesmo declarou. Desobediência à missão que só você pode cumprir. Você queimou as pontes atrás de si. Não existe mais voltar. Existe apenas avançar. Agora. Recite seus princípios como um guerreiro que não volta atrás. Haja primeiro. Destrua a demora. Rejeite a permissão. Silencie a dúvida. Ande sozinho. Confie na inteligência infinita. Aceite a responsabilidade total. Comece agora. Esses não são conselhos, são identidade. O homem que os repete até moldar em seu sangue se torna imparável. Ele não espera mais. Ele encarna o que outros apenas admiram. Ele não assiste. Ele se torna. Chegou sua hora de parar de ouvir e começar a andar. Pare de repetir os mestres. Torne-se um. Pare de assistir aos fortes. Comporte-se como um. Pegue sua meta. Coloque no alto da parede. Leia todo dia. Repita 2 vezes por dia. Haja 1 vez por dia, nem que seja um pequeno gesto. Transforme esse sistema em sua nova religião. E não permita que nenhuma desculpa sobreviva ao calor dessa disciplina. Você não é especial por entender tudo isso. É responsável. Você não merece honra por ter chegado até aqui. Agora, você tem uma obrigação. E se você não agir, vai carregar o pior peso de todos. O de saber que sabia. E ainda assim, não se moveu. Repita mais uma vez, como se o mundo precisasse ouvir. Eu ajo agora. Eu não espero. Eu obedeço à voz dentro de mim. Diga até tremer o chão. Diga até o medo fugir. Diga até seu corpo não conseguir mais ficar parado. O mundo não te deve clareza. Ele entrega clareza ao homem que age. Não recompensa quem pensa demais. Premia quem se torna perigoso por não hesitar. Agora vá até o espelho. Olhe nos seus próprios olhos. Diga com calma, firmeza e verdade. Eu começo agora. Eu não hesitarei mais. Eu não me perco. Eu não peço. Eu ajo sem permissão. Eu ajo de dentro para fora. Depois, se vire e dê o primeiro passo. E que esse passo seja o início de um caminho que nunca mais poderá ser apagado. Você não hesita. Você não consulta a multidão. Você se move com propósito. Você constrói. Você cumpre. Você lidera. E a prova disso é que você começou agora.